Santa Catarina tem hoje aproximadamente 14 mil indígenas de origem Guarani, Xoclengue e Caingangue. São mais de 3 mil famílias que vivem em territórios indígenas, com suas tradições, culturas, mas que também enfrentam problemas comuns de toda a sociedade, entre eles a violência doméstica. Por isso, a CEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, aqui do Tribunal de Justiça, tem um programa para promover ações de conscientização dentro dessas aldeias. São quase 60 distribuídas por 20 municípios catarinenses. Para tratar desse assunto, nós recebemos hoje aqui a doutora Ana Luísa Schmidt Ramos, que é da CEVID, juíza de direito, a Sandra de Paula Santos, que é indígena Caingangue, presidente do Conselho Estadual de Povos Indígenas, a Marisa de Oliveira, que é indígena Guarani e também coordenadora do Conselho dos Povos Indígenas, e a Maria Iris Bessa Machado Lopes, que é secretária executiva do Conselho Estadual dos Povos Indígenas. Senhoras, obrigado por terem atendido o nosso convite. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para a Iris de onde surgiu essa ideia e como é que é essa ideia de traduzir para a língua indígena a Lei Maria da Penha. É isso basicamente que vocês vão fazer essa tradução? Aham. Então, o Conselho Estadual dos Povos Indígenas foi procurado pela doutora Nayara, aqui do CEVID, propondo esse projeto, né, de traduzir a cartilha da Lei Maria da Penha na língua dos 3 povos indígenas que estão aqui, que são de Santa Catarina, que é o Guarani, o Xoclen e o Caingangue. Então, essa ideia foi passada para o Conselho, aprovada. A partir daí, nós tivemos as reuniões. Foram 8 encontros aproximadamente, onde a gente primeiramente foi ouvir o que o povo, os povos indígenas, as mulheres indígenas pensavam do assunto. Fizemos reuniões com as mulheres de cada povo, ouvindo, perguntando, elas esclarecendo, e a partir daí criou-se grupos de trabalho entre as mulheres indígenas, para que essa cartilha fosse traduzida dentro das especificidades culturais desses povos, respeitando as culturas e também, né, respeitando o bom viver delas dentro das suas comunidades, que um dos objetivos dessa cartilha não é levar atrito entre as famílias, entre os gêneros que vivem dentro das terras indígenas, mas compreender que existe uma lei, que ela pode ser utilizada não para agredir, incriminar ninguém, mas para manter um ambiente harmônico e de respeito entre os gêneros dentro das famílias indígenas. Doutora Ana Luísa, vai ser confeccionada então uma cartilha na língua indígena, é isso? São 3 cartilhas, na verdade. São 3 cartilhas. 3 línguas, né? Com as 3 línguas e as 3 culturas, porque cada um desses povos tem a sua cultura específica. Então, vai ser uma cartilha elaborada para o povo Xoclengue, uma para o povo Guarani e outra para o povo Caingangue. Então, está sendo já elaborado, né? A gente já começou isso, já faz bastante tempo, e as protagonistas da história foram as mulheres indígenas. Que nós estamos representando aqui por 2, que é Isso. a Sandra e a Marisa. Isso. Vocês também vão fazer parte desse trabalho de fazer essa tradução. O que mais chamou a atenção de vocês quando vocês fizeram esse trabalho de traduzir uma lei que é muito importante para a gente, para a língua de vocês, para a tradição de vocês? Então, quando a gente já vinha participando, né, dessa discussão, que na época eu era apenas conselheira do CEPIM, e esse ano, quando foi passado, né, esse projeto, essa tarefa, né, para minhas mãos, eu até pensei, vai ser fácil, 2 dias a gente traduz. Mas não era da maneira que a gente pensava. A gente teve que ler a cartilha, reunir as mulheres e no momento que a gente lia cada parágrafo, cada, né, linha, cada mulher tinha um entendimento do que aquilo lá queria dizer.
E foi um momento onde a gente pôde conversar, né, fazer reflexões e dizer que tem maneiras onde a gente é tratada, que dentro da lei o homem já tinha que entender que aquilo lá era um crime que estava cometendo contra a gente mulher. Teve a participação de homens também, porque as professores Caingangue tiveram que participar, porque tem muita coisa ali que a gente tem que entender se aquela escrita ela estava falando presente, passado, futuro, e naquele momento a gente precisava de um professor bilíngue até para estar ajudando, né? Mas Sandra, que foi muito... Marisa, eu imagino que vocês, quando pegaram uma lei ali para traduzir, uma lei, como eu falei, uma lei importante, a Lei Maria da Penha, juntamente com outras indígenas da aldeia de vocês, algumas devem ter ficado surpresas até, né? Olha, nós temos um direito aqui, nós temos alguma coisa que nos defende e a gente não sabia. Teve algum momento assim que elas ficaram surpresas com a Lei Maria da Penha, por conhecer o que a Lei Maria da Penha diz? Então, lá na minha aldeia, quando eu peguei a cartilha para fazer a tradução, a gente se reuniu também com as mulheres e não foi difícil também, mas ao mesmo tempo foi uma conversa também entre as mulheres. Aí algumas mulheres perguntaram, né, como que era, né, porque a gente já estava por dentro também, porque já faz tempo que a gente estava conversando, né? Aí as mulheres já estavam sabendo como que era, né? E na aldeia a gente tem um grupo de mulheres para a gente já estar conversando sobre isso e a gente entende um pouco também que a gente tem como liderança, a gente tem que passar tudo para as meninas, para as mulheres também e também para os homens, né? Até porque vocês para mulheres são uma referência, né? Sim. São as pessoas que elas ouvem, né? Que elas escutam, né? Mas como é que é essa realidade da violência doméstica nas comunidades indígenas? O que vocês veem ainda hoje? Na realidade, Caingangue, inclusive a gente fazia um comentário antes, as mulheres elas têm se posicionado, né, contra os homens, porque a gente vem de uma tradição onde ela é patriarcal. Do pai, a gente tinha que, quando o pai falava, a gente tinha que ficar quieta. Quando o pai que tinha que decidir o casamento de uma filha, o pai que decidia até quantos anos uma menina podia estudar, ou se ela podia ou não. Então, tudo aquilo lá, no momento que uma menina casasse, depois da primeira menstruação, ela já estava pronta para casar. E ela não sabia com quem ela iria casar. E tudo isso, ela já vinha influenciando, né? Onde a gente já vinha influenciado aquilo lá onde a gente achava que aquilo lá era o correto, sabe? E no momento que a gente caísse fora daquela linha, a gente era como se a sociedade indígena, a comunidade indígena, enxergasse a gente como você não fizesse mais parte daquela comunidade. E essas são realidades onde eu sofri, né? Porque no momento que meu pai decidiu um casamento, eu não quis o casamento. Então, meu pai disse, no momento que você não quis mais casamento, senão você vai ficar sem casar. Aí fiquei com 18 anos, eu casei sem o consentimento dele. Então, não tive a aprovação dele. E eu creio que por não ter a aprovação dele, esse casamento não deu certo, sabe? E a gente guardava muito que é uma crença, né? Um costume da gente e tudo, né? Onde você tem que ter a aprovação do pai, onde o pai escolhe aquele casamento para a filha.
E, ao mesmo tempo, hoje, a gente já tem uma visão diferente. Que se eu tiver uma filha, eu não vou querer fazer isso, né? Eu não vou querer escolher o casamento para ela, né? Que ela tem, né? Essa liberdade de escolher. Então, aos poucos, a mente da gente também, ela vai, né? E hoje em dia, eu creio que se o homem gritar, ela grita mais alto, né? Se o homem querer erguer a mão, ela já vai se defender. Por exemplo, na minha terra indígena é assim, né? Às vezes o homem quis agredir a mulher, ela já pegou uma faca, já pegou um pedaço de pau, já deu nele. E onde é chamada as lideranças? E aí eles ficam sem reação, porque houve agressão dos dois lados, né? Então acho que as mulheres, elas têm achado uma maneira de se defender, até porque a família, os próprios pais, às vezes, não, porque você tem que ficar quieta, porque quem manda na casa é o teu marido, né? Uhum. Você tem que ficar cuidando da casa, porque quem tem que trazer o sustento para casa é o teu marido. Você não precisa estudar, porque o teu marido já vai te sustentar. Uhum. Então, Hoje, dentro da comunidade, tu percebe que essa tradição, que era tradição há pouco tempo, então está mudando? Mudou bastante. Hoje em dia, as meninas têm a liberdade de estudar, sabe? Se tiver algum movimento, alguma reunião onde a gente convocar, elas vão. Então, isso tem... E a cartilha, ela ajuda bastante nesse... Onde elas conseguem ver que tem uma lei que defende, né? Tem uma lei que me defende e dá mais força para as mulheres. Você falou isso dentro da comunidade Caigangue. Isso. E, Marisa, na comunidade Guarani também isso está acontecendo? Está tendo essa mudança? Então, está acontecendo também, porque antes, como eu sou a cacique, né? Aí, só agora também que tá entrando as mulheres dentro para ficar cacique. Né? Você é cacique? Sim. Isso era uma realidade até bem pouco tempo atrás? É uma tradição? Mulher poderia ser cacique? Desculpa a minha falta de conhecimento. Ou não? Ou isso é algo que mudou? É algo que está mudando, né? Porque antes... Antes era só homem? Só homem. E as mulheres também ficavam mas não como liderança de todos, mas das mulheres já ficava. Uhum. Mas cacique mesmo, não. De um tempo para cá é que está sendo permitido, vamos dizer assim. É uma conquista, então. É uma conquista. Uhum. Doutora Ana Luísa, a gente vê então que dentro das comunidades a lei também está sendo, de certa forma, um pouco mais esclarecida. Mas a senhora acha que ainda é difícil, por exemplo, cumprir medida protetiva? Aplicar medida protetiva, por exemplo, dentro da comunidade indígena? Talvez para elas conseguem responder melhor isso, né? Como que elas sentem, como que elas veem a medida protetiva na realidade delas. Talvez elas consigam exprimir mais como é que é para elas, né? Quando eu fui convidada para fazer uma fala, um dia, assim, foi até no ambiente virtual, então a gente se conheceu virtualmente, para eu fazer uma fala e explicar assim, o que é a Lei Maria da Penha, de onde é que surgiu, quais são, o que ela traz, quais são as formas de violência contra a mulher, né? Foi isso que pediram para eu fazer. Então, eu aceitei o convite super honrada, mas ao mesmo tempo foi um grande desafio para mim, porque eu ia falar de uma realidade que eu desconhecia, né? E aí eu disse, eu vou escutar muito mais do que falar, porque eu preciso aprender muito mais do que falar para elas, né? Mas eu vou dizer o que eu sei, assim, de violência, fazer as formas e ver o que aquilo... Como é que aquilo cai para elas? O que faz sentido para elas dentro daquela realidade, né? Então, como é uma coisa, é um instrumento para elas, tem que fazer sentido para elas. Por isso as traduções não só na questão da linguagem, mas na questão cultural. O que faz sentido para elas? Porque senão não tem propósito, né? Então, a medida protetiva, claro, ela cabe, né, a rigor a qualquer pessoa. Mas para dizer assim, como é que é para elas
receber uma medida protetiva, quais são, né, as repercussões para elas, aí eu acho que as mulheres indígenas é que podem responder por melhor exemplo, que eu. Dentro da nossa realidade do judiciário, afastamento doméstico, o esposo vai ter que se afastar, mas eu imagino qual é a dificuldade de aplicar isso, né, dentro de um território indígena, né, de uma aldeia. Sim. Onde pode sair de repente da casa, mas vai ficar, de certa forma, perto um do outro, né? Já teve caso nesse sentido? Já teve um caso onde o esposo, tipo, ele saía para as festas e deixava a mulher na casa. E ela começou a dizer, não, então se você tem direito, também tem. Aí ela saiu e na volta de lá ele quis agredir ela. Então a liderança foi lá e ela chamou a liderança. Foi lá e pediu para ele sair da casa. Só que daí ele foi mandado para uma outra aldeia. Tipo assim, a liderança que meio que aplicou uma medida protetiva, vamos dizer assim, algo seria parecido. E a gente cobra muito deles, sabe, das lideranças, porque as lideranças tinham muito aquela coisa de dizer, não, porque Lei Maria da Penha, quero pôr os índios na cadeia, porque quero prender. Aí um dia eu comentei isso com meu esposo, disse, não, ninguém quer pôr ninguém na cadeia. Eu acho que a cartilha Lei Maria da Penha, se a gente for ler ela está prevenindo para que isso não aconteça. Né? Porque se o casamento não vai bem, não precisa o homem agredir, né? Simplesmente... Houve uma resistência dentro da comunidade indígena sobre essa ideia de ter uma cartilha que traduz a Maria da Penha? Por parte dos homens, não? Não, na todo o Imbu, não. O pessoal, até as lideranças entenderam bem qual era a proposta? Sim. Como é que foi a recepção? Do povo Guarani recebeu bem. É porque nós já temos também um grupo de mulheres que a maioria também já fica assim. A gente já foi na reunião lá em Rio de Janeiro conversar sobre isso, né? E a gente já está por dentro assim para passar, né, informações na comunidade também. Agora, essa pergunta eu faço até para vocês descansarem um pouquinho, né? Para a doutora Ana Luísa e também para a Iris. Eu acho que é um desafio para a gente também fazer a aplicação dos institutos da Lei Maria da Penha dentro de uma comunidade indígena. A gente precisa de profissionais que estejam adequados, preparados e habilitados para esse tipo de situação, tanto no judiciário, mas também na polícia militar, né, na polícia civil. Como você vai fazer? Se tem um caso de violência doméstica, vou lá na delegacia, né, vou procurar a liderança indígena, como é que é feita essa realidade? Né, eu acho que a gente precisa também evoluir essas nossas ferramentas, né, doutora? Exatamente, a cartilha vem para isso, né, justamente para trazer essas informações, né, para prevenir a violência, né, e caso ocorra violência, e aí para onde é que eu vou, o que eu faço? Então, a ideia da cartilha também era suprir com essas informações, né, quais são as providências que eu posso tomar caso a violência venha a acontecer, né, quais são as medidas que podem ser tomadas, aonde eu vou, aonde eu me dirijo, com quem que eu falo, qual é o lugar que eu vou, para que número eu telefono, enfim. Essa era a ideia, né? A cartilha trazer exatamente esse tipo de informações. Uma delegacia mais próxima, se posso ligar para a polícia militar? Exatamente. Né? Em que situações se vai na delegacia, em que situações se chama a polícia militar, enfim. A questão, né, mais difícil é a questão cultural mesmo, né? Porque a gente está habituado a uma determinada realidade e a gente está conhecendo uma realidade diferente da nossa, né? E aí só aprendendo, né, conversando, e foi essa ideia, assim, de fazer tantas conversas. Teve conversa com várias lideranças, foram várias reuniões dessas, e as reuniões se estenderam. No começo vinham poucas pessoas para a reunião, né? E de repente a reunião estava assim, uma porção de gente. As lideranças indígenas vieram, não só as mulheres, como os homens também. Teve reuniões só com os homens, com as lideranças homens,
porque a gente queria compreender também, entender também como é que essa cartilha repercutiria para eles. E como é que tem repercutido nos homens essa cartilha? Os homens, eles, às vezes, eles fazem alguma brincadeira, né? Aí, no final ali, depois da tradução, eles começaram a falar entre eles que a Lei Maria da Penha era uma coisa séria, né? Se a gente tem que ter respeito com a mulher, com a irmã. Então, até eles sugeriram que fosse feito mais trabalhos, né? Palestras nas escolas. Aconteceu isso. Onde envolvesse os homens, né? Que os homens né? soubessem disso. Né? Porque até então eles sabem só Maria da Penha, sabe? Que é no caso só de agressão. Só que ela não é apenas agressão, né? Ela tem que ali outros... agressão psicológica ali. Por exemplo, o homem trata a mulher de um jeito... Para ele não é agressão, né? Mas para a gente que já leu a cartilha ali, já sabe da lei, a gente sabe que ela é agressão. Então, tudo isso... Na tua comunidade tem uma liderança indígena homem? Sim. Né? E como é que foi o trato de vocês com as lideranças? Porque a liderança, de certa forma, ainda vem de uma tradição, como você falou, patriarcal, quem manda aqui são os homens. Como é que foi esse trabalho de convencer a liderança, de trabalhar com eles? Até para eles entenderem que, em caso de violência doméstica, olha, tem que procurar ajuda também na delegacia, e não só mais no cacique, no líder, né? Mas tem que procurar, às vezes, ajuda policial. Como é que foi esse trabalho de vocês lá? Ou está sendo ainda um processo de convencimento? Eu creio que vai ser um trabalho que ele vai se estender, né? Porque quando é uma coisa nova que entra dentro das aldeias indígenas, onde, querendo ou não, tem coisas da cultura, a gente tem que, né, deixar um pouco de lado e ver o que é... Eu já digo por bem, pode ser até para uma filha minha, né? Que se eu olhar para a cultura, eu vou dizer, não, isso não é da minha cultura. Mas se caso acontecer com alguma filha minha, né? Então a gente usa muito isso para eles. Se for tua filha, né? Se for alguém da tua família, o que tu vai fazer? Então a gente fala muito isso para eles também começar a refletir, né? Que isso é um bem para as mulheres, independente sendo da família ou não. Deixa eu ver se eu entendi. Às vezes a desculpa dos homens, você está falando da comunidade indígena, é que isso aí não é coisa de indígena, isso? Seria isso? Lei Maria da Penha não é coisa do indígena. Essa seria uma defesa? O que as lideranças alegam é que tudo que é novo dentro das aldeias, ela dá conflito. Um conflito. A gente, ultimamente, tem tido conflito entre famílias que muitas vezes... Não, porque eu vou lá na justiça. Vou lá fora porque a liderança não manda em mim. Então, querendo ou não, eles perdem o controle. Entende? Aí, quando vem essa lei, eles querem que seja um trabalho em conjunto. Então, nós temos que sentar, fazer... Que não venha enfraquecer a nossa liderança, mas que, em conjunto, fortaleça a nossa liderança. Quando é nesse sentido, há uma certa facilidade. E eles preferem que seja chamado eles juntos, claro. Sabe? Porque tem reuniões que eles não estão presentes, onde começam a falar porque as lideranças que apoiam isso, porque a culpa é do cacique que não fez nada. Só que às vezes tem situações onde as lideranças não estão lá presentes, sabe? Onde às vezes a própria família ajeitou aquele casal, deu uma abafada no caso, e a culpa vem para a liderança. Oi, tu acha legítima essa preocupação dos caciques, assim, das lideranças de quererem participar desse processo também? Eu acho importantíssima, porque todos os 3 povos, eles têm as legislações internas, né? Eles têm as leis internas. Então, é muito importante costumes, né? Lei mesmo, tem regimento. Tem regimento? Regimento é interno.
E isso que a Sandra falou é de suma importância e também foi um fator preocupante na questão desse projeto da tradução da Lei Maria da Penha na língua dos três povos, porque não era para traduzir ferindo a legislação interna que já existe nos territórios indígenas, mas para trabalhar em consonâncias, ou seja, ver qual a linguagem correta, qual a palavra traduzida corretamente, para não ser mais um instrumento de conflitos, conflitos internos. Então, é justamente isso, né? Tanto é que nesse nosso movimento, que a gente fala de projeto, já visa um programa, porque ele é muito mais amplo do que a tradução em si. Né? Porque nos nossos encontros apareceram demandas dos povos indígenas que para mim não foi tanto surpresa porque eu já lido há mais tempo, né? Mas assim, a gente ouviu das pessoas, nossa, como que a gente ficou tanto tempo distante, né, doutora, dessa realidade, quanto que a gente pode fazer. Um dos problemas maiores nesse sentido é como preparar as pessoas não indígenas para lidar com a problemática da mulher indígena. Pois é. Como? Então, a gente já pensou também nessa situação em capacitar os órgãos públicos para entender as realidades. Quem a mulher indígena vai procurar num caso de agressão? E essa pessoa, esse órgão que ela vai procurar, vai estar preparado para entender a especificidade cultural dela? Por isso que esse programa não é só a tradução em si. Não é tão simples como fazer uma tradução grosseira, né? É quase uma interpretação, sendo que tem que dialogar, como a Iris falou, com uma legislação que eles têm, que é, às vezes, muito mais tradicional e antiga do que a própria Lei Maria da Penha. E esse trabalho deve ser difícil, né? Conciliar coisas diferentes, legislações, mandamentos diferentes dentro de uma comunidade. Mas está sendo bem mais tranquilo do que se imaginava, né? Porque, como a doutora lembrou muito bem, os primeiros encontros foram com as mulheres. Depois, nós chamamos as lideranças dos três povos, conversamos e não são porque são homens que a gente não tem que trazer para nossa, porque são conquistas, né? Conquistas de comunidades. E o apoio deles também foi muito bom, né, meninas? Então, não é um trabalho isolado das mulheres indígenas, é um trabalho da comunidade indígena no geral. Mas eu acho que a Sandra e acho que a Marisa também apontaram uma situação bem interessante. Você não está falando só da situação de convencimento dos maridos, né, dos homens, dos indígenas ali que convivem com elas. Pode ser a sua mãe, pode ser a sua filha, não é só a sua esposa, mas daqui a pouco pode ser, né? Sim. E isso eu acho que é uma arma sentimental que faz eles realmente compreenderem. Isso não é só coisa do homem branco, né? Isso é coisa da gente, humanos. É isso e a nossa cultura é onde a gente bate muito em cima, onde um cuida do outro, sabe? Se tiver uma mulher, minha finada avó paterna, ela batia muito assim, que ela dizia que teria que respeitar, que na época, teve uma época onde acontecia muito estupro coletivo. E a minha finada avó contava essa história. E onde ela começou, cada roda de conversa assim, ao redor do fogo, ela falava muito para os meus tios, para os meus primos, onde se houvesse, ou encontrasse alguma mulher sozinha, que você não se aproxime dela. Ela pode ser tua tia, ela pode ser... Às vezes você não conhece ela. E ela contava a história daí do lobisomem e de mais outras coisas, onde era assustador, né? E ela dizia, vocês podem virar esse bicho. Então, a gente guardava muito essa que a gente... E com o tempo, assim, eu fui crescendo, eu não vi mais isso acontecer nas terras indígenas. E ela contava que as mulheres solteiras não podiam sair sozinhas. Que se elas saíssem sozinhas, alguma coisa, né, desse tipo poderia acontecer com elas. Então quer dizer que antes tinham histórias
folclóricas que serviam, na verdade, uma forma de proteção das mulheres. Isso, e ela dizia Olha que um tinha que cuidar do outro. Dizia, se você vê uma menina sozinha na rua, cuide dela. Ela pode ser uma parente tua. Você não vai saber se ela é da mesma marca ou se ela é da marca contrária. Se ela for da mesma marca, você pode virar esse bicho. Aí, então, aquilo lá fazia com que os meus tios, né, e os meus primos, eles começassem a respeitar as meninas. E até hoje, assim, às vezes quando acontece essas coisas, assim, eu começo a lembrar da história dela, né? Digo, às vezes falta os nossos avós, os nossos anciões, trazer essas histórias de volta, né, pros nossos filhos. Sim, claro, aí é uma coação através de medo, né? Ó, não pode fazer isso, porque você pode ser penalizado. Não vai violentar uma pessoa que pode ser tua parente, pode desencadear, você pode virar lobisomem, tudo bem, mas era uma forma de proteção. Olha, você fala que do tempo para cá essas histórias se apagaram também, é isso? A gente tenta trazer nas escolas. A gente tenta trazer os anciões para dentro da escola, porque isso tem enfraquecido um pouco dentro das terras indígenas. Mas olha como isso é uma coisa forte, né? Eu digo, essa preocupação ali de proteção das mulheres, né? E é isso que a gente, às vezes, né? Às vezes as pessoas, os não indígenas, eles não entendem o porquê de nós lutar pelo nosso território. Porque o nosso território, hoje em dia nós estamos lá num cantinho da cidade, onde a gente briga por um pedaço de um outro lado que tem uma mata. E é dentro dessa mata que a gente faz nossos rituais, a gente faz nossa roda de conversa, sabe? E aí a gente tem um não indígena do lado, que ele desmatou toda a outra parte e fez um plantio. Então isso a gente entristece a gente, né? Entristece bastante. Feminicídio é algo que a gente, infelizmente, se torna corriqueiro ainda, né? O último levantamento diz que a cada 6 minutos uma mulher morre por questão de ser mulher no Brasil. Isso também é comum na cultura indígena? Há também feminicídio? O que vocês podem trazer para a gente? Não é comum, né? Não é comum, mas é uma realidade. Acontece. Eu acho que culturalmente, né, tem a questão da proteção da mulher. A Marisa, aqui, a cultura guarani, eles têm uma forma de proteção da mulher que é uma coisa, é algo poético, é a coisa mais linda do mundo. Quando a Marisa me explicou o que acontece quando nasce uma mulher guarani, eu até conversei com a Sibelene sobre isso, ela falou assim, meu Deus, que coisa mais linda. Fala, Marisa, que eles vão gostar de ouvir. Quando a menina nasce, tem um ritual, né? E a gente faz um cestinho, e o pai que tem que fazer. O pai faz um cestinho e a gente sabe, já vem vindo em gerações, né? Que a taquara é o símbolo da mulher guarani. E isso a gente conta, os mais velhos também contam, né? Para os pequenos também já conta, né? Para ele crescer já sabendo que a taquara é o símbolo da mulher. E a cestinha que a gente faz, né, que os pais fazem, para a gente estar cuidando, para ele cuidar, que é assim algo para nós que é bem forte, assim, porque a taquara, quando a gente não cuida, fica seca, né? Fica sequinho. É algo sensível, então sim, precisa de um cuidado especial. Aí é igual a mulher, né? Tem que ser bem cuidada. Que o Deus, para nós, é Nhanderu. Que ele gerou a taquarinha e para a gente para os homens estar cuidando bem, né? E isso para nós Hoje ainda tem isso na tradição de vocês. Sim. Nasceu uma menina na aldeia, sim, o pai já sabe que tem que... nem
esse, né? Ele tem que fazer. Posso ver? Que esse é da minha filha. Essa é A sua filha mais nova E foi o dela. seu esposo? Sim. Eu pergunto. Que meu bonito. esposo. Nossa, e como é delicado, né? Aham. E agora eu fiquei curioso. E como é que é essa taquara? É bambu? É um bambu, não, não sei, uma palha. Aquela taquarinha fininha? Taquara Nossa, ela é bem pequena. delicada, bem É fina. uma taquarinha pequenininha, mas o nome eu também sei só em Caigangue. Aham, Não sei em mas português. isso o marido tem que colher no mato? Ou como Sim, é? Ele vai lá? Vai lá, tem que trazer, limpar tudo, né? E depois, O seu esposo que fez? Sim. Como é que é o nome dele? Edson. Edson? Olha, impressionante, porque é de uma delicadeza. Não sei se o nosso Cleiton consegue fechar aqui a imagem, mas é bem delicado mesmo, é muito detalhe, né? E eu fiquei impressionado com a finura da taquara. Eu acho que isso aqui deve dar bastante trabalho para fazer, não só para fazer o traço, mas para poder fazer a matéria-prima. Hoje a gente tá acostumado ao plástico, né? Faz tudo com plástico e não dá valor realmente ao trabalho que deve ter feito isso. Quanto tempo será que ele gastou para fazer isso? Não foi 9 meses que foi o tempo que a sua filha... Como é que é o nome da sua filha? Tchutchuká. Que deve ter gerado, né? Mas ele demorou um bom tempinho para fazer isso, né? Eu imagino para um pai, de uma maneira tradicional, fazer isso, o que não passa de repente na cabeça, né? Filha, proteção. Né? Pô, é uma coisa bem bonita. Eu acho que falta um pouco da gente fazer esse tipo de analogia mesmo e dar valor, né? Olha, tô tendo um trabalho, isso aqui é para minha filha, eu tenho uma filhinha também que daqui a pouco vai fazer 3 aninhos, né? E eu fico até emocionado mesmo, porque é bem bonito, olha. Eu gostaria de ter aprendido a fazer um desses. Acho que tudo que dá trabalho na vida, o que dá trabalho a gente valoriza, né? Sim. Verdade. Olha, legal, parabéns pro Edson aí, pra sua filha. Né? Muito bem mesmo. Agora, só pra gente fechar o nosso programa, que o nosso tempo já está corrido, ainda é na comunidade de vocês muito difícil da mulher ter uma vida totalmente independente? Eu digo, quero estudar, vou estudar. Quero trabalhar fora, vou trabalhar fora. Quero fazer tal coisa, se o marido quer ou não quer. Ao longo do tempo, isso tem mudado ou não? Ainda é um longo caminho para vocês terem uma independência realmente, ou não digo independência, mas autonomia? Olha, na minha aldeia a gente tem bastante mulheres que trabalham fora da aldeia. Tem mulheres indígenas que estão no frigorífico. Eles trabalham nos mercados da cidade. Olha. Nós temos... A maioria do quadro de professoras são mulheres. Então, acho que ali na aldeia Tulimbu, ela evoluiu bastante. E elas se espelham muito na gente, né? Ver a gente saindo da aldeia ainda. Elas dizem, mas eu também queria sair da aldeia. Eu quero ir viajar. Quero participar disso. A gente só diz, então, vamos estudar. Vocês são a referência delas. E eu creio que acho que a gente tem feito a diferença, né? Elas olhar pra gente e dizer, mas eu queria estudar igual você. Queria fazer, que eu me formei na licenciatura na 2ª turma. Queria fazer uma licenciatura, eu queria ir para Florianópolis. Então, eles olhando aquilo lá, eles começam a ter que estudar para mim. E lá tá bem encaminhado, eu creio. Doutora Ana Luísa, e a gente estava falando, até a Iris falou, que a gente precisa de profissionais no judiciário preparados para poder enfrentar essa realidade, né? Como é que isso tem encaminhado, assim? A gente está aprendendo, né? Está aprendendo ainda, Está aprendendo ainda, né? E aí, assim, foi um trabalho bacana, o trabalho da confecção das cartilhas, assim. Eu fui convidada para uma conversa e no fim eu gostei. Sim. E aí eu comecei a participar de todas elas e fiquei interessada, assim, e fui ficando emocionada porque cada vez vinha mais gente, né? Cada vez as pessoas se mostravam mais interessadas. Sim. Mesmo os homens, né? Interessados em ouvir e falar, eles falavam bastante, eles participavam da reunião que era às vezes para ser, sei lá, ter 1, 2 horas, daqui a pouco estava se estendendo assim, porque todo mundo queria falar. Então, a gente ter contato com isso, com essas culturas diferentes, e claro, a gente precisa se capacitar para isso.
Como é que está hoje a tradução da cartilha? Tem uma cartilha já bem adiantada, que é a Guarani. A Guarani. A Xoclen também está adiantada. A Caingangue. A Caingangue está bem adiantada e a Xoclen é a que falta ainda. Então, né? esse ano ainda podemos ter uma... eu acredito que sim. Publicação. Espero que sim. Vai ser uma conquista, hein? A hora que você chegar lá, olha, eu que... E faltam as ilustrações também, isso é bem importante, hein? Tem umas ilustrações bem bonitas, né? Bom, bem... Legal, gente. Obrigado aí. Eu confesso que eu gostei do cestinho. Achei muito legal o simbolismo que tem. Agradeço a participação de vocês, porque eu sei também que vocês têm que ter uma agenda também para cumprir o deslocamento. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Aproveitar esse nosso tempinho? Não, eu tô. Já falou bastante? Obrigada. Só queria acrescentar que, além da cartilha traduzida impressa, vão ocorrer também vídeos. Vídeos, olha. Vídeos falando sobre assunto das meninas indígenas, né? Vão fazer vídeo, então é um programa audiovisual, né? Então tem também a questão dos vídeos, que elas vão gravar os vídeos falando da cartilha, lendo a cartilha. Eu acho importante, com rede social hoje em dia, pode usar essas ferramentas tecnológicas para divulgar esse assunto e essa iniciativa, né? Senhoras, muito obrigado aí pela atenção, tá? Pelo ensinamento que vocês deram para a gente, agradeço. Espero que a gente possa se conversar mais um pouquinho numa próxima oportunidade, tá ok? O nosso programa fica por aqui, agradeço a presença da doutora Ana Luísa Schmidt Ramos, do CEVID, da Sandra de Paula Santos, que é indígena Caingangue, presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, da Marisa de Oliveira também, que é indígena Guarani, e também coordenadora do Conselho, e da Maria Iris Bessa Machado Lopes, que é a secretária executiva, né, do Conselho Estadual dos Povos Indígenas aqui do Estado. O Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Trazemos sempre assuntos importantes na área de justiça e cidadania. Se você gostou do tema de hoje, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal do TJSC no YouTube. E aproveite para ver os outros vídeos que nós temos ali no canal. Até lá!